Quantas vezes na vida você acredita poder conhecer alguém completamente? Eu acreditava conhecer minha irmã Bianca melhor do que a mim mesma. Compartilhamos o mesmo sangue, crescemos no mesmo quarto, dividimos segredos que ninguém mais sabia. E então, num único momento, ela se tornou uma completa estranha para mim. Dizem que a traição não vem de inimigos, mas daqueles que você mais confia. E eu nunca entendi tão profundamente essa verdade quanto no dia em que vi meu anel de noivado no dedo da minha própria irmã. Há duas dores que podem despedaçar um coração: a dor da perda e a dor da humilhação. Naquele momento, eu senti ambas. O peso daquela revelação me sufocava enquanto eu permanecia paralisada, olhando para os dois, meu futuro marido e minha irmã, de mãos dadas, me encarando com uma mistura de culpa e... Seria aquilo um toque de satisfação nos olhos dela? Como se finalmente tivesse conquistado algo que sempre desejou. Quando a confiança se quebra dessa forma, algo dentro de você morre, mas outra coisa nasce no lugar. Algo que eu jamais imaginei que existisse dentro de mim. Enquanto observava o sorriso discreto nos lábios da minha irmã, uma pergunta ecoava na minha mente. O que dói mais? A traição de quem você ama ou descobrir que você nunca realmente os conheceu? Meu nome é Valéria. E até 6 meses atrás, eu era daquelas pessoas que acreditava que a vida seguiria um roteiro previsível. Acordava todas as manhãs às 6h30, preparava um café forte antes de me arrumar e dirigia para o escritório de contabilidade onde trabalhava havia 5 anos. Minha mesa era sempre organizada, pastas coloridas alinhadas, porta-retratos estrategicamente posicionados e uma pequena planta que lutava para sobreviver sob a luz artificial. Um desses porta-retratos mostrava Bianca e eu na praia, no verão passado. Nossos cabelos castanhos idênticos voavam com o vento e sorríamos como se compartilhássemos o mesmo pensamento. Bianca sempre foi a extrovertida, a que atraía olhares quando entrava em algum lugar. Tinha uma risada contagiante que fazia qualquer um rir junto. Eu, por outro lado, preferia observar, analisar, calcular. Talvez por isso a contabilidade me caísse tão bem. Valeria, você já revisou os relatórios da construtora Ribeiro? Márcia, minha colega de trabalho, me tirou dos pensamentos. Quase terminando, respondi, ajeitando os óculos no rosto. Eram quase 18 horas de uma sexta-feira, e eu ainda precisava passar na floricultura antes de ir para casa. Pablo gostava de encontrar flores frescas na mesa de jantar. Pablo entrou na minha vida durante um evento de contabilidade, o lugar menos romântico do mundo para conhecer o amor da sua vida. Eu sempre brincava. Ele trabalhava com investimentos, tinha um sorriso charmoso e uma maneira de falar sobre números que, de alguma forma, soava quase poético. Quando me pediu em casamento, após 3 anos juntos, não hesitei em dizer sim. No início, Bianca parecia tão feliz quanto eu. Ajudava com os preparativos do casamento, acompanhava-me nas provas do vestido, sugeria decorações e flores. Vocês formam um casal perfeito, ela dizia com frequência, enquanto folheávamos catálogos de convites. Naquela sexta-feira, ao chegar em casa com um arranjo de lírios brancos, os favoritos de Pablo, encontrei o apartamento vazio. Não era incomum. Às vezes, ele saía com colegas após o trabalho. Deixei a bolsa sobre o sofá e fui preparar o jantar. O celular de Pablo tocou em algum lugar. Segui o som até encontrá-lo esquecido entre as almofadas. Eu não era o tipo de pessoa que verificava o celular do parceiro. Confiança era algo que valorizava profundamente em relacionamentos. Mas naquele momento, a tela iluminada mostrava uma mensagem de Bianca. Não posso esperar para te ver hoje à noite. Deixei a porta destrancada. A princípio, pensei que fosse um engano ou uma piada. Bianca e Pablo se davam bem, claro, mas não ao ponto de encontros secretos. Talvez fosse sobre alguma surpresa para mim? Uma festa de noivado surpresa, talvez? Digitei a senha no celular de Pablo. A data do nosso primeiro beijo. Algo que sempre achei romântico. As mensagens anteriores, contudo, eliminaram qualquer possibilidade de mal-entendido. Fotos, palavras,
planos. Meses e meses deles. Juntos, pelas minhas costas. Quando larguei o celular, minhas mãos tremiam. Não chorei. Não gritei. Apenas me sentei na beirada da cama que compartilhava com Pablo, sentindo o mundo que conhecia desmoronar silenciosamente ao meu redor. Olhei para o anel de noivado em meu dedo, um solitário delicado com uma pequena pedra de safira azul, porque Pablo sabia que eu preferia safiras a diamantes. O que faz uma pessoa trair não apenas um amor, mas também um laço de sangue? Murmurei para o apartamento vazio, enquanto rodava o anel em meu dedo, pensando em como algo tão pequeno podia simbolizar promessas tão grandes e tão frágeis. Naquela noite, não preparei jantar algum. Não esperei por Pablo. Em vez disso, fiz uma mala pequena, deixei o anel sobre a mesa e dirigi até um hotel próximo. Enquanto a recepcionista processava meu check-in, percebi que não sentia apenas dor. Sentia também uma estranha sensação de despertar, como se estivesse emergindo de um sono profundo para uma realidade que sempre estivera ali, apenas esperando que eu a enxergasse. A verdade tem um gosto peculiar, amargo à primeira vista, mas com um estranho poder de limpar nossa visão. Durante a semana em que fiquei hospedada naquele hotel impessoal, não atendi às ligações incessantes de Pablo, nem respondi às mensagens de Bianca. Precisava de distância para processar a magnitude daquela traição. Foi numa terça-feira chuvosa que decidi finalmente confrontá-los. Não por vingança, mas por respostas. Porque quando seu mundo desmorona, você sente uma necessidade quase física de entender o porquê. Cheguei ao apartamento que compartilhava com Pablo no início da tarde, sabendo que ele estaria no trabalho. Queria recolher algumas de minhas coisas sem plateia. Mas ao abrir a porta, encontrei não apenas Pablo, mas também Bianca, sentados no sofá da sala. Pararam de conversar imediatamente quando me viram. Valeria! Pablo levantou-se, o rosto pálido. Nós precisamos conversar. Bianca permaneceu sentada, olhando para as próprias mãos. Notei algo brilhando em seu dedo. Meu anel de noivado, aquele que eu havia deixado sobre a mesa uma semana atrás. Uma calma estranha tomou conta de mim. Sim, precisamos. Deixei minha bolsa sobre a mesa de centro e me sentei na poltrona de frente para eles. O silêncio preencheu a sala por alguns segundos antes que Pablo começasse a falar. Eu nunca quis que as coisas acontecessem dessa forma, ele disse, passando a mão pelos cabelos em um gesto nervoso que eu conhecia tão bem. Eu e Bianca não planejamos isso. Quanto tempo? Perguntei. Minha voz mais firme do que eu esperava. Eles se entreolharam, e naquele olhar eu vi toda a verdade. Não era algo recente. Não era um erro momentâneo. Era uma traição pensada, construída, alimentada durante muito tempo. 8 meses. Respondeu Bianca finalmente, levantando o olhar para mim. Começou naquele fim de semana em que você viajou para o Congresso de Contabilidade. 8 meses. Enquanto eu escolhia cores para os convites de casamento, enquanto compartilhava com Bianca minhas inseguranças sobre o vestido, enquanto Pablo e eu planejávamos nossa lua de mel, eles estavam juntos. Por que o pedido de casamento, então? Perguntei a Pablo. Por que continuar com a farsa? Pablo suspirou profundamente. Eu estava confuso. Realmente achei que amava você quando te pedi em casamento. Mas então... Então você descobriu que amava minha irmã. Completei, sentindo cada palavra cortando como uma lâmina. Não foi assim tão simples. Bianca interveio, sua voz trêmula. Eu lutei contra isso, Valeria. Juro que lutei. Não o suficiente, pelo visto. Olhei para o anel em seu dedo. E isso? O que significa? Outro olhar entre eles. Outro segredo compartilhado do qual eu não fazia parte. Nós vamos nos casar, disse Pablo. Em 3 meses. A revelação me atingiu como um soco. Não era apenas a traição. Era a velocidade com que tudo estava acontecendo, como se minha existência fosse apenas um obstáculo no caminho deles. Algo a ser rapidamente superado e esquecido. 3 meses, repeti, sentindo um riso incrédulo escapar dos meus lábios.
Você mal terminou comigo oficialmente e já tem um novo casamento marcado. Com minha irmã. Val, eu sei que parece loucura. Bianca se inclinou para a frente, seu rosto uma máscara de falsa preocupação. Mas não podemos controlar o que sentimos. E, bem, a verdade é que Pablo e eu sempre tivemos essa conexão, desde o início. Desde o início? Repeti, sentindo algo frio se espalhar pelo meu peito. Você quer dizer que, mesmo antes de começarem o caso, havia algo entre nós, confirmou Bianca. E pela primeira vez, vi em seus olhos algo além de culpa. Vi algo próximo ao triunfo. Algo que ele nunca sentiu por você. Aquelas palavras me atingiram como um tapa. Não era apenas sobre a traição física, era sobre todo o relacionamento ter sido uma mentira. Era sobre eu ter sido, desde o começo, a segunda opção. Bianca! Pablo a repreendeu, mas o estrago estava feito. Não, Pablo, ela merece saber a verdade. Bianca continuou, agora com mais confiança. Valeria sempre foi a certinha, a previsível. A que faz tudo certo, no tempo certo, do jeito certo. Você era o prêmio dela por ser tão... perfeita. Ela pronunciou a última palavra com um desdém que me fez sentir como se estivesse olhando para uma estranha. Mas no fundo, você sabia que não era o suficiente para ele, não é? Você sabia que faltava algo. Levantei-me lentamente, sentindo cada músculo do meu corpo tenso. E você acredita realmente que será o suficiente? Que ele não fará com você exatamente o que fez comigo? Um sorriso confiante curvou os lábios de Bianca. Ele nunca te amou como me ama. Naquele momento, entendi com perfeita clareza que havia perdido não apenas meu noivo, mas também minha irmã. A Bianca que conhecia, ou acreditava conhecer, não existia mais. Talvez nunca tivesse existido. Vocês merecem um ao outro, disse finalmente pegando minha bolsa. De verdade. Quando me virei para sair, Bianca chamou meu nome. Parei à porta sem me virar. Ainda espero que venha ao casamento, ela disse, e pude ouvir o sorriso em sua voz. Afinal, somos família. Não. Fechei a porta sem responder, sabendo que aquele era o verdadeiro momento de ruptura. Não quando descobri a traição, mas agora, ao perceber que minha própria irmã não apenas me traíra, mas encontrava prazer em minha dor. Enquanto caminhava para o elevador, uma pergunta ecoava em minha mente. Como se recuperar quando as duas pessoas que mais amava no mundo se uniram, não apenas para me trair, mas para me fazer sentir que eu nunca fui suficiente? 3 meses se passaram como uma névoa densa. Demiti-me do escritório de contabilidade. Não podia suportar os olhares de pena dos colegas que sabiam da minha situação. Aluguei um pequeno apartamento do outro lado da cidade e passei semanas apenas existindo, sem realmente viver. As noites eram as piores, quando o silêncio amplificava cada pensamento, cada lembrança, cada momento de autodesprezo por não ter percebido antes o que acontecia. Foi durante uma dessas noites insones que o convite chegou. Um envelope elegante, com meu nome caligrafiado na frente. Dentro, o convite para o casamento de Bianca e Pablo, com uma pequena nota escrita à mão. Seria importante para mim que você estivesse lá. B. Ri sem humor algum. Era crueldade ou simplesmente falta de noção? Talvez ambos. Joguei o convite na gaveta da mesa de cabeceira e tentei dormir. Mas as palavras de Bianca continuavam ecoando em minha mente. Você sabia que não era o suficiente para ele. Na manhã seguinte, recebi uma ligação que mudaria tudo. Era Ricardo, um amigo de longa data que trabalhava em uma grande empresa de consultoria financeira em São Paulo. Estamos expandindo para o Rio e precisamos de alguém com seu perfil para liderar a divisão de contabilidade corporativa, ele explicou. Pensei em você imediatamente. Ricardo, agradeço a lembrança, mas não estou em meu melhor momento profissional. Respondi honestamente. Exatamente por isso, Val. Você precisa de um novo começo. E nós precisamos de alguém com sua competência. É uma posição de diretoria, com salário 3 vezes maior que o seu atual. Pense nisso. Desliguei prometendo considerar a proposta,
sem real intenção de fazê-lo. Mas enquanto olhava para o convite de casamento sobre minha mesa, algo começou a mudar dentro de mim. Uma ideia que parecia absurda ganhou força. E se eu fosse? Não por masoquismo ou para criar uma cena, mas para mostrar a eles, e principalmente a mim mesma, que não estava destruída. Liguei para Ricardo naquela mesma tarde e aceitei o emprego. Teria que me mudar para São Paulo em 2 semanas. Curiosamente, logo após a data do casamento. Talvez o destino tivesse seu próprio senso de timing. O dia do casamento chegou com um céu absurdamente azul, como se o universo conspirasse para tornar tudo ainda mais perfeito para o casal. Escolhi um vestido verde esmeralda que nunca havia usado antes, um tom que realçava meus olhos e contrastava com minha pele. Passei mais tempo me preparando do que admitia para mim mesma. Não era vaidade, era armadura. A cerimônia seria realizada em um jardim na casa de campo dos nossos pais. Outro detalhe que me fez questionar se Bianca tinha qualquer consideração por meus sentimentos. Aquele era o lugar onde brincávamos juntas quando crianças, onde dividíamos sonhos e segredos, onde prometíamos estar sempre uma pela outra. Cheguei deliberadamente atrasada, quando os convidados já estavam sentados. Vi os olhares surpresos quando caminhei pelo corredor lateral para encontrar um lugar discreto nos últimos bancos. Minha mãe me viu e fez menção de se levantar, mas sinalizei que estava tudo bem e que permanecesse onde estava. A cerimônia começou e Bianca surgiu ao lado de nosso pai. Ela estava deslumbrante, tinha que admitir, radiante em seu vestido branco que, ironicamente, era muito similar ao que eu havia escolhido para meu próprio casamento. Pablo a esperava no altar, sorrindo como se aquele fosse o momento mais feliz de sua vida. Talvez fosse. Sentada ali, observando os votos, as alianças, o beijo, cada símbolo de um amor construído sobre a traição e a dor de outra pessoa, senti algo inesperado. Não raiva, não tristeza, mas um profundo vazio. Como se estivesse assistindo a um filme sobre estranhos. Na recepção, mantive-me afastada, trocando cumprimentos educados com conhecidos que não sabiam bem o que dizer. Bebi uma taça de champanhe lentamente, observando o salão. Foi então que notei Pablo me olhando de longe. Nossos olhares se cruzaram por um momento, e percebi algo em seus olhos. Algo próximo ao arrependimento? Ou seria apenas culpa? Bianca percebeu a troca de olhares e se aproximou deliberadamente. Ela caminhou até mim com aquela confiança renovada de quem venceu uma batalha que eu nem sabia que estávamos travando. "Você veio", ela disse, segurando a taça de champanhe. "Estou surpresa." "Eu também", respondi com sinceridade. "Você está bem?" perguntou. E não pude deixar de notar como a pergunta parecia mais uma confirmação do que genuína preocupação. "Estou começando a ficar", respondi. Aceitei um emprego em São Paulo, diretora de contabilidade corporativa numa multinacional. Me mudo amanhã. Algo passou pelos olhos dela. Um lampejo rápido de surpresa, talvez até inveja. São Paulo? Isso é inesperado. "A vida é cheia de reviravoltas, não é?" comentei, olhando significativamente para seu anel de casamento, o mesmo que um dia foi meu anel de noivado. "Val, eu sei que você nunca vai entender ou perdoar, mas..." "Você está certa", interrompi suavemente. "Eu não entendo como minha própria irmã pôde me trair dessa forma. Não entendo como você consegue olhar no espelho todas as manhãs. Mas o perdão?" Tomei um gole da minha taça, mantendo o contato visual. O perdão é algo que concedemos por nós mesmos, não pelos outros. Então talvez um dia eu te perdoe. Não por você merecer, mas porque eu não quero carregar esse peso para sempre. O rosto de Bianca endureceu. Sempre a mártir, não é? Sempre se colocando num pedestal moral. A verdade, Valéria, é que Pablo nunca foi realmente seu. O tempo todo, mesmo quando estava com você, ele me queria. Cada jantar romântico que vocês tinham, ele me enviava mensagens durante. Cada viagem, ele contava os dias para voltar e me ver. Cada palavra era como uma faca,
mas mantive minha expressão impassível. No fundo, eu sabia que parte daquilo podia ser verdade. E parte era apenas Bianca tentando me ferir ainda mais. Se isso te faz sentir melhor sobre suas escolhas, acredite no que quiser, respondi. Mas aqui está a diferença entre nós, Bianca. Você precisou roubar o homem da sua irmã para se sentir validada. Eu não preciso roubar nada de ninguém para saber meu valor. Bianca soltou uma risada forçada, mas vi que minhas palavras a atingiram. Isso é o que pessoas perdedoras dizem para se consolar. E isso é o que pessoas inseguras dizem quando sabem que construíram sua felicidade sobre areia movediça. Respondi, colocando minha taça vazia sobre a bandeja de um garçom que passava. Pablo traiu uma vez. Pessoas assim não mudam seu caráter da noite para o dia. Ele me ama. Bianca insistiu, mas pela primeira vez ouvi uma nota de incerteza em sua voz. Talvez, concedi. Ou talvez ele apenas ame a ideia de ter alguém que faria qualquer coisa por ele, até mesmo trair a própria irmã. Naquele momento, Pablo se aproximou, colocando o braço em volta da cintura de Bianca com um sorriso tenso. Está tudo bem por aqui? Perfeitamente bem, respondi antes que Bianca pudesse falar. Apenas desejando felicidades aos noivos e me despedindo. Tenho uma viagem longa amanhã e uma nova vida me esperando. Nova vida? Pablo perguntou confuso. Valéria conseguiu um cargo de diretora em São Paulo, Bianca informou, com um tom que não conseguia esconder completamente sua inveja. Parece que nem todo mundo fica parado no tempo após uma decepção, não é? Vi o olhar surpreso de Pablo, quase admirado. E percebi naquele instante que parte dele nunca acreditou que eu pudesse me recuperar sem ele. Que eu fosse forte o suficiente para reconstruir minha vida, e muito menos para alcançar algo maior do que tinha antes. Parabéns, Val, ele disse parecendo genuinamente impressionado. Você merece. Eu sei, respondi simplesmente, e pela primeira vez em meses, realmente acreditei nisso. Quando me afastei deles, senti um peso sendo levantado dos meus ombros. Olhei para o salão uma última vez. Meus pais conversando com os convidados, as flores brancas decorando cada mesa, o bolo de 5 andares esperando para ser cortado. Todo aquele cenário que um dia sonhei para mim. Enquanto caminhava para a saída, uma pergunta se formou em minha mente, mais clara do que nunca. O que vale mais? Estar presa a um homem que não te valoriza ou descobrir sua própria força quando tudo parece perdido? As respostas começavam a surgir. E pela primeira vez desde a traição, senti que estava no caminho certo para encontrar não apenas o perdão, mas algo muito mais valioso. A redescoberta de mim mesma. 5 anos podem transformar uma pessoa completamente. Ou talvez apenas revelem quem realmente somos quando as camadas de expectativas alheias são removidas. São Paulo me recebeu como uma tela em branco. Sem memórias dolorosas em cada esquina, sem olhares de pena ou cochichos quando eu passava. Ali, eu era apenas Valéria, a nova diretora de contabilidade, e essa simplicidade foi libertadora. O trabalho se tornou meu refúgio, e depois minha paixão. Descobri habilidades que nunca soube que possuía: liderança, visão estratégica, coragem para tomar decisões difíceis. Em 2 anos, fui promovida a vice-presidente financeira da empresa. Em 4, abri minha própria consultoria, especializada em reestruturação financeira para empresas em crise. Havia uma ironia ali que não me escapava. Eu, que tive minha vida pessoal completamente desmoronada, agora ajudava a reconstruir negócios que pareciam irrecuperáveis. O contato com minha família se tornou esporádico. Falava com meus pais por telefone ocasionalmente, visitava-os 1 ou 2 vezes por ano. Sobre Bianca, sabia apenas o que eles me contavam, que continuava no Rio, que parecia bem, que às vezes perguntava por mim. Eu nunca perguntava por ela. Até que, numa tarde chuvosa de maio, recebi um e-mail. O remetente quase me fez deletá-lo sem ler. Bianca Oliveira. O assunto, no entanto, me fez pausar. Preciso da sua ajuda. Abri relutantemente,
preparada para algum tipo de manipulação emocional. Mas o que encontrei foi uma mensagem curta e direta. Val, sei que não tenho o direito de pedir nada a você, mas estou em uma situação difícil e você é a única pessoa que pode realmente me ajudar. Estarei em São Paulo na próxima semana para uma consulta médica. Podemos nos encontrar? Por favor. Meu primeiro instinto foi ignorar. Que tipo de ajuda ela poderia querer? Dinheiro? Conselhos? Um ombro para chorar porque seu casamento de conto de fadas havia desmoronado? Parte de mim, uma parte que eu não gostava de reconhecer, queria que ela estivesse sofrendo tanto quanto eu sofri. Depois de alguns dias refletindo, respondi concordando com um encontro rápido. Sugeri um café próximo ao meu escritório. Território neutro, público e com a vantagem de poder ser abreviado facilmente se necessário. Cheguei propositalmente alguns minutos atrasada, preparada para encontrar a mesma Bianca confiante e orgulhosa de 5 anos atrás. Mas a mulher sentada à mesa do canto, olhando ansiosamente para a porta, parecia apenas uma sombra daquela pessoa. Seu rosto estava mais magro, com linhas de preocupação que não existiam antes. Os cabelos, antes sempre impecavelmente arrumados, estavam presos em um coque simples e descuidado. Olá, Bianca, disse, sentando-me à sua frente. Valéria, ela respondeu com um sorriso hesitante. Obrigada por vir. Você está incrível. Agradeci com um aceno de cabeça e fui direto ao ponto. Seu e-mail mencionava que precisa de ajuda. Ela respirou fundo, como se reunisse coragem. Pablo me deixou, há 1 ano. Senti uma onda complexa de emoções, uma mistura de satisfação vindicativa e inesperada empatia. Sinto muito, disse, embora não tivesse certeza se realmente sentia. Não sinta, ela riu amargamente. Foi exatamente como você previu naquele casamento. Ele me traiu. Várias vezes, na verdade, com diferentes mulheres. A última foi minha assistente pessoal, uma garota de 22 anos. O silêncio pairou entre nós por alguns momentos enquanto eu processava aquilo. Não havia triunfo em ouvir que estava certa, apenas uma tristeza pela previsibilidade da situação. Isso não me surpreende, disse finalmente. Mas imagino que não seja por isso que você pediu para me encontrar. Bianca mordeu o lábio, um gesto nervoso que me lembrou de nossa infância. Pablo saiu do escritório onde trabalhava e abriu sua própria consultoria de investimentos. Ele administrava nossas finanças. Tudo estava em nome dele. Quando me deixou, descobri que estou praticamente falida. E você quer ajuda financeira, concluí, sentindo um peso no estômago. Era isso então, dinheiro. Não, ela respondeu rapidamente, seus olhos se enchendo de lágrimas. Não vim pedir dinheiro. Vim pedir um emprego. Qualquer posição na sua empresa. Sei que não mereço, mas sou boa no que faço. Trabalhava na área de marketing antes. Antes de tudo. Fiquei momentaneamente sem palavras. De todas as possibilidades que imaginei, essa não estava entre elas. Por que eu? Perguntei finalmente. Por que não procurar qualquer outra empresa em São Paulo ou no Rio? Ela enxugou uma lágrima que escorreu pelo rosto. Porque eu preciso mais do que um emprego, Valeria. Eu preciso consertar algo. Nem que seja uma fração mínima do mal que causei. Observei-a atentamente, procurando sinais de manipulação ou falsidade. Mas tudo que vi foi uma mulher quebrada, finalmente enfrentando as consequências de suas próprias escolhas. Como está sua saúde? Perguntei, lembrando que ela mencionara uma consulta médica. Bianca hesitou. É apenas uma consulta de rotina. Tenho tido enxaquecas constantes desde que tudo aconteceu. Algo em seu tom me dizia que havia mais ali, mas não pressionei. Não éramos mais próximas o suficiente para isso. Não tenho vagas em marketing no momento, disse após considerar por um momento. Mas temos um projeto de reestruturação para uma empresa de cosméticos começando no próximo mês. Precisamos de alguém com conhecimento do setor para a equipe. Os olhos dela se iluminaram com esperança.
Eu trabalhei 3 anos na L'Oréal antes de conhecer Pablo. Sei disso, respondi. Era um trabalho que ela havia abandonado logo após começar a namorar com Pablo, que achava que ela não precisava se esforçar tanto. Outra bandeira vermelha que eu deveria ter notado. O salário é menor do que você provavelmente está acostumada, e as horas são longas, e seria por projeto. 6 meses inicialmente. Eu aceito, ela disse rapidamente. Qualquer coisa. Passei o cartão do nosso RH para ela, explicando os próximos passos para a candidatura. Enquanto guardava o cartão na bolsa, ela olhou para mim com uma expressão que não via desde nossa adolescência. Vulnerabilidade genuína. Val, eu sei que um pedido de desculpas não muda nada. Não apaga o que fiz. Mas eu realmente sinto muito. Não apenas pelo resultado, mas por tudo. Pela pessoa que eu fui. Pela irmã terrível que me tornei. Deixei essas palavras pairarem entre nós por um momento, testando minha própria reação a elas. Surpreendi-me ao perceber que o ódio que um dia senti estava em grande parte diluído. Não por mérito dela, mas pelo meu próprio crescimento. Sabe, Bianca, quando você e Pablo me traíram, achei que tinha perdido tudo. Meu futuro, meus sonhos, minha confiança. Mas a verdade é que ganhei algo invaluável. A chance de descobrir quem realmente sou quando tudo que eu pensava querer é tirado de mim. Ela me olhou com uma mistura de surpresa e admiração. Você sempre foi a forte. Mesmo quando éramos crianças. Não, discordei suavemente. Eu não era forte. Eu era segura. Há uma diferença. A segurança vem do exterior. Relacionamentos, aprovação, estabilidade. A força vem de dentro, e só descobrimos que a temos quando somos forçados a usá-la. Nosso café chegou, e por alguns minutos bebemos em silêncio, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Como você fez? Ela perguntou finalmente. Como seguiu em frente sem guardar rancor, sem se destruir por dentro? Pensei cuidadosamente antes de responder. Eu me permiti sentir toda a dor, toda a raiva, toda a humilhação. Não fugi desses sentimentos, mas também não permiti que eles me definissem para sempre. Em algum momento, percebi que continuar odiando vocês dois era como beber veneno esperando que o outro morresse. E agora? Você me odeia? Não, respondi honestamente. Não odeio, mas também não confio. E talvez nunca confie novamente. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas exatamente como eram antes. Ela assentiu, aceitando essa verdade com uma resignação que demonstrava mais maturidade do que qualquer coisa que já havia visto nela. Quando nos despedimos na calçada em frente ao café, não nos abraçamos, mas também não havia mais aquela tensão palpável de antes. Observei-a se afastando, cabisbaixa, parecendo simultaneamente mais velha e mais jovem do que seus 32 anos. Algumas semanas depois, Bianca foi contratada para o projeto da empresa de cosméticos. Raramente nos cruzávamos no escritório. Eu cuidava para que assim fosse, mas recebia relatórios positivos sobre seu trabalho. Ela era dedicada, competente e surpreendentemente humilde, como se estivesse tentando provar algo não apenas para mim, mas principalmente para si mesma. Numa tarde de dezembro, encontrei-a esperando pelo elevador. Ficamos lado a lado em silêncio até que ela disse: "Recebi os resultados dos exames hoje. Não são enxaquecas comuns." Olhei para ela, notando pela primeira vez o leve tremor em suas mãos. Quão ruim? Tumor cerebral. Ainda não sabemos se é benigno. Farei mais exames na próxima semana. O elevador chegou, mas nenhuma de nós entrou. Fiquei ali, digerindo a notícia, sentindo uma estranha clareza se formar. A vida tem formas curiosas de nos lembrar o quão efêmeras são nossas mágoas quando comparadas à fragilidade da existência. "Quer que eu vá com você?" perguntei, surpresa com minhas próprias palavras. Os olhos dela se encheram de lágrimas. "Você faria isso?" Somos irmãs, Bianca, apesar de tudo. Quando nos abraçamos ali, no corredor austero daquele edifício corporativo, não éramos mais a traída e a traidora. Éramos apenas duas mulheres que haviam se perdido,
E talvez, apenas talvez, pudessem encontrar um caminho de volta uma para a outra. O perdão real, descobri, não é um momento único de grandiosidade. É uma escolha diária, às vezes dolorosa, de não permitir que feridas antigas determinem nosso futuro. Não sei se Bianca e eu algum dia recuperaremos o que tínhamos, mas aprendi que existem muitas formas de reconstruir o que foi quebrado. Às vezes, o que surge é algo completamente diferente do original, mas nem por isso menos valioso. O que aprendi nesses 5 anos? Que o maior ato de poder não é a vingança, nem mesmo o sucesso. É escolher sua própria história, recusar-se a ser definida pelos atos de outras pessoas e encontrar beleza nos caminhos inesperados que a vida nos força a trilhar. Ao final, a pergunta não é se podemos evitar ser traídos ou feridos. Não podemos. A pergunta é: quem escolhemos ser depois que a tempestade passa? E essa escolha, ao contrário de quase tudo na vida, pertence inteiramente a nós. 2 anos se passaram desde aquele encontro no corredor do escritório. O tempo, esse enigmático escultor de realidades, trabalhou silenciosamente, transformando situações que pareciam definitivas em meras transições para novos capítulos. O tumor de Bianca era benigno, uma notícia que recebemos juntas, de mãos dadas na sala de espera fria do hospital. A cirurgia foi bem-sucedida, mas a recuperação longa e a experiência deixou marcas profundas. Não apenas a fina cicatriz na base de seu crânio, cuidadosamente escondida pelo cabelo que agora usava mais longo, mas também em sua perspectiva de vida. Sabe o que é mais estranho? Ela me disse uma tarde, enquanto caminhávamos pelo Parque Ibirapuera, sob um céu de primavera. Quando soube do diagnóstico, não foi Pablo que pensei em chamar. Foi você. Continuamos nos vendo regularmente, não como melhores amigas, não como confidentes inseparáveis, mas como 2 mulheres adultas tecendo cuidadosamente um novo tipo de relacionamento, fundamentado não em nosso passado compartilhado, mas em quem nos tornamos depois da tempestade. Quanto a Pablo, seu nome raramente era mencionado entre nós. Soube por amigos em comum que sua consultoria de investimentos enfrentava processos por práticas questionáveis. A última notícia era que ele havia se mudado para o exterior, fugindo de credores e relacionamentos fracassados. Havia uma certa poesia nessa queda. O homem que construía relacionamentos sobre mentiras acabou sem nenhuma fundação sólida para sustentar sua própria vida. Minha consultoria prosperou além das expectativas iniciais. Abri escritórios em 3 capitais e estava negociando uma fusão com uma empresa internacional. A menina que sonhava com um vestido de noiva e uma vida previsível havia se transformado em uma mulher que encontrava satisfação em desafios, em crescimento, em ajudar empresas e pessoas a se reinventarem. O amor romântico? Ele voltou eventualmente de forma inesperada. André entrou em minha vida através de um projeto conjunto entre nossas empresas. Ele, um engenheiro ambiental com olhos gentis e uma risada contagiante que não tentava esconder suas próprias cicatrizes. Nossa relação cresceu lentamente, com a cautelosa delicadeza de 2 pessoas que conheciam intimamente o custo da confiança quebrada. Não havia promessas grandiosas ou declarações dramáticas entre nós. Apenas verdade, respeito e a liberdade de sermos exatamente quem éramos. Neste sábado, enquanto organizava documentos em meu escritório em casa, encontrei o antigo convite para o casamento de Bianca e Pablo, preservado como uma relíquia de uma vida anterior. Olhei para aquele papel elegante, para as letras douradas anunciando uma união que não resistiu à prova do tempo, e senti uma estranha compaixão por aquela versão mais jovem de mim mesma, a mulher devastada que sentou nos fundos daquela cerimônia, acreditando que seu mundo havia terminado. O telefone tocou, tirando-me de meus pensamentos. Era Bianca. Você se lembra que dia é hoje? Ela perguntou quando atendi. Fiz um cálculo mental rápido. 7 anos desde que você apareceu no meu casamento com aquele vestido verde deslumbrante e me fez questionar, pela primeira vez, se eu realmente tinha vencido alguma coisa. Ela completou.
Estava pensando, você e André gostariam de jantar conosco hoje? Quero que você conheça alguém. Bianca estava namorando havia alguns meses. Um professor de literatura que conheceu durante um curso de escrita criativa que começou durante sua recuperação. Nunca o tinha conhecido pessoalmente, apenas através das histórias que ela compartilhava. Claro, respondi, sentindo um sorriso se formar. Às 8? Perfeito. E Val? Sim? Houve uma pausa do outro lado da linha. Obrigada. Por tudo. Não precisei perguntar pelo que ela estava agradecendo. Pelo perdão que nenhuma de nós mencionou explicitamente. Pela segunda chance que não era merecida, mas foi dada mesmo assim. Pela compreensão de que pessoas podem mudar, realmente mudar, quando confrontadas com as consequências de suas próprias ações. Somos irmãs, respondi simplesmente, repetindo as mesmas palavras que disse no corredor do escritório 2 anos atrás. Apesar de tudo, depois que desligamos, voltei ao convite em minhas mãos. Com um gesto deliberado, rasguei-o ao meio e joguei os pedaços na lixeira. Não por raiva ou ressentimento, mas porque finalmente não precisava mais daquele lembrete. Aquela história, a traição, a dor, a humilhação, não era mais o capítulo definidor da minha vida. Era apenas um entre muitos, importante por como me transformou, mas não mais determinante de quem eu era ou seria. Às vezes, quando menos esperamos, a vida nos oferece não exatamente o que desejamos, mas precisamente o que necessitamos. A traição que um dia considerei a maior tragédia da minha vida tornou-se, ironicamente, o catalisador para minha maior transformação. As feridas mais profundas, quando curam, frequentemente deixam as cicatrizes mais fortes. E quanto à pessoa que ri da sua dor? O tempo tem uma forma curiosa de equalizar as experiências, de ensinar lições através das reviravoltas inesperadas do destino. Mas a verdadeira vitória nunca está em ver o outro sofrer. Está em descobrir que sua felicidade não depende mais do infortúnio alheio. No final, entendi que perdoar não significa esquecer ou negar o que aconteceu. Significa libertar-se do poder que aquela dor tem sobre você. Significa escolher a paz em vez do ressentimento. Significa reconhecer que todos nós, em algum momento, nos encontramos de ambos os lados da equação, como aqueles que ferem e aqueles que são feridos. Enquanto fechava a gaveta e me preparava para seguir com meu dia, uma certeza tranquila pousou em meu coração. Nossas histórias raramente terminam onde imaginamos. E às vezes, o que parece ser o fim de tudo é apenas o começo de algo maior, mais significativo e infinitamente mais verdadeiro do que qualquer coisa que poderíamos ter planejado para nós mesmos. A vida não é sobre evitar quedas, mas sobre como você se levanta, sacode a poeira e segue caminhando, talvez em uma direção completamente nova, uma que você jamais teria descoberto se tivesse permanecido no caminho original. E nisso, talvez esteja a maior beleza de tudo.